reto a... Na ponta da linha. Vamos à luta, ó campeões, hão de vibrar os nossos corações. Da tua glória, toda certeza que tu és grande, ó portuguesa. Acabou! A Lusa tá de volta! E tua bandeira desencarnada, que é a luz da tua jornada. Saudades de conversar com ele. Coloca a Lusa de volta à Série A do Campeonato Paulista de Futebol para 2023. Alô, meu caro Sérgio Soares, seja bem-vindo, Sérgio, bom dia. Bom dia, Elia. Prazer em falar contigo, meu amigo. Sempre uma satisfação, né? E maior ainda, claro, poder falar da nossa Lusa querida portuguesa de volta à Série A1 do Campeonato Paulista, de volta entre os grandes, assim como ela é. É verdade, eu tô feliz em conversar com você. Fazia tempo que a gente não conversava, tô te vendo fininho. Você joga no meu time, viu, Sérgio? Você tá treinando junto com a rapaziada, é? Eli, agora é mais fechar a boca mesmo, né? Que nesse momento de tensão a gente não tem tempo para treinar. Então a gente tô procurando fechar a boca, mas eu gosto de uma musculação. Acho que é importante na nossa idade fazer um pouquinho de musculação e bater uma bolinha também no Master, né? Eu jogo um pouquinho de vez em quando no Master do Palmeiras. Ô Sérgio, qual foi o segredo dessa reestruturação da Portuguesa? A Portuguesa vinha há muitos anos batendo na trave, jogando mal, às vezes jogando bem, não conseguindo, desestruturada, com problemas financeiros. Qual foi o segredo para conseguir alinhar esse trem e fazer com que o time voltasse à Série A? Foi uma junção de situações, né, Elia? Primeiro começa na organização do clube, na gestão do presidente Castanheira, né? Hoje a Portuguesa ela é organizada, o presidente conseguiu umas tratativas para poder acordar as dívidas que a Portuguesa tinha, e a partir do momento que ele organizou essa parte administrativa, ele foi para o campo, onde ele trouxe um excelente executivo de futebol, que é o Toninho Cecílio, e o Toninho comanda bem esse departamento, trouxe, né, a comissão técnica, que o Toninho entendia que era competente e ideal para esse projeto. Então, essas três junções, essa congruência de comportamentos, ela se é segredo, acho que é o ponto principal para que nós pudéssemos aí alcançar o acesso na montagem do elenco. Trouxemos jogadores extremamente comprometidos, né, conseguimos resgatar o torcedor, né, criamos uma sinergia enorme, e você vê aí o Canindé, nosso primeiro jogo tinha 964 torcedores e chegamos para o último jogo com 13 mil, né, trazendo o torcedor a cada momento do jogo, você tendo a entrega, correndo a doação, e isso fez com que o torcedor acreditasse. Então são essas junções de coisa que acredito que fez com que a Portuguesa voltasse à Série A1 do Campeonato Paulista. E é bem legal que isso aconteça, porque a Portuguesa tem uma trajetória, tem uma história incrível, e a gente precisa que essa trajetória seja mantida dentro do futebol, mas ninguém escapa de só conseguir manter com o resultado. Nós estamos vivendo, o Sérgio, esse momento que é inequívoco, não adianta tentar fazer tipinho. É um confronto direto entre o técnico brasileiro e o técnico estrangeiro. Não adianta. Por quê? Se o técnico... Não adianta vir com historinha de que todas as lições são aprendidas, todo tipo de ensinamento é legal que chegue. Quando você tem 9 técnicos estrangeiros comandando 9 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, você tem 9 lugares que poderiam ser ocupados por treinadores brasileiros que não estão sendo ocupados. E ninguém vai escapar dessa história, né, Sérgio? Olha, ali, eu acredito muito na capacidade do treinador brasileiro. O treinador brasileiro hoje ele é um estudioso do futebol também, mas há uma conotação equivocada no meu modo de ver para com o treinador brasileiro na busca do treinador estrangeiro. Eu acho que o intercâmbio ele é salutar. Eu também já fui estrangeiro, trabalhei no Japão, né? Então acho que o intercâmbio é salutar. Eu acho que a maneira como, né, coloca que o treinador brasileiro está ultrapassado, não estuda, eu acho que isso é que eu fico um pouco chateado da maneira que se coloca. Agora,
que o futebol brasileiro ele precisa ter, o treinador ter mais tranquilidade e segurança para desenvolver trabalho, é fato. Hoje os treinadores estrangeiros eles chegam com essa segurança. E o treinador brasileiro, a maneira com que ele joga num jogo mais reativo, isso fez com que, né, o treinador brasileiro ficasse um pouco para trás. Esse jogo reativo, do jeito de jogar do treinador brasileiro, fez com que era segurança para trazer resultado. O futebol não é isso, né, Elia? Eu acho que o futebol ele é equilíbrio. Você tem o jogo reativo, você tem o jogo propositivo, e esse equilíbrio de comportamento dentro do jogo, ele que faz a diferença. E a gente vê os treinadores estrangeiros aqui que chegam no Brasil, eles têm esse comportamento de um jogo mais propositivo. Aí eu pergunto, talvez porque tem uma segurança contratual maior, né? Talvez não tenha essa pressão interna como tem os treinadores brasileiros. Então, acho que isso é que pega para o treinador brasileiro. Precisa se ter um jogo mais propositivo, sim, um jogo que tem a bola. O jogo reativo, ele é jogo de resultado, sendo que o jogo propositivo, ele pode te trazer resultado. Se não for hoje, ele te traz amanhã, né? Então, acho que isso é que ficou marcado muito com o treinador brasileiro e abriu porta para que chegasse o treinador estrangeiro, que eu não vejo problema nenhum do intercâmbio, de você poder ter essa disputa entre treinadores para você poder crescer, estudar mais, né, maneiras diferentes de jogar, de comportamento, de baixar linha de 5, de fazer linha de 5, uma linha de 5, uma linha de 4, um à frente na questão defensiva, de você escorregar 5 na frente, eu ainda não vi, né? Nós fizemos isso no jogo do Taubaté, escorregamos uma linha de 5 ofensiva, então essas variações táticas, elas são importantes. E eu entendo que o treinador brasileiro ele também tem a capacidade de desenvolver, assim como o estrangeiro. Bom, concordo em parte com você, eu vou ser propositivo se eu estiver treinando o Atlético Mineiro, se eu estiver treinando o Flamengo, aí eu vou ser propositivo. Agora, se eu estiver treinando o Cuiabá, eu vou seguir a cartilha do Pintado, que, aliás, jogou contra um cara propositivo e ganhou. E jogou dentro do Castelão. E, por acaso, é um técnico brasileiro, o Pintado, contra um técnico estrangeiro, o Vojvoda. Então, essa questão de ser propositivo ou ser reativo, para mim, o Sérgio, ela vai até a página 2, porque o presidente, eu vou querer saber do resultado. O Carille ganhou tudo com o Corinthians sendo reativo. O Mano ganhou tudo com o Corinthians sendo reativo. O Tite ganhou tudo com o Corinthians sendo reativo. Para mim, o resultado é senhor da razão. Agora, se eu for treinar o Manchester City, eu posso pensar em ser propositivo, ainda que o Pep Guardiola, com 10 bilhões de orçamento, não consegue ganhar a Champions. E o Thomas Tuchel, que tem 1/3 do orçamento, ganha a Champions. Então, como é que faz essa história? Eu concordo com você. Agora você vai ter o Cuiabá jogando em casa, ele vai ser reativo jogando dentro de casa. Todo mundo questionava a maneira do Carille jogar no Corinthians, o resultado ele é importante. A forma do Carille jogar trouxe para que outros treinadores também jogassem de forma reativa. Só que você não está no Corinthians. Com o Corinthians você pode circular a bola, você pode sair. Você tem que ter um entendimento da onde você está e as peças que você tem. Agora, jogando dentro de casa, né? Você tem que ter jogadores para jogar de forma propositiva, porém você precisa de um jogo impositivo, né? Você tem a coragem de enfrentar o seu adversário. Eu acho que isso é muito importante. O debate ele é extremamente salutar, né? Porque o grande questionamento, e aí você me deu aí algo para poder abordar, você disse que os treinadores estrangeiros estão chegando. Pô, mas os treinadores estrangeiros chegaram porque o futebol brasileiro, todo mundo questiona que era reativo e precisava de um jogo mais propositivo. Então, por que a chegada de treinadores estrangeiros se nós estamos questionando o jogo reativo? Eu gosto do jogo propositivo, mas um jogo equilibrado. Hoje eu tenho na Portuguesa o melhor ataque do campeonato e a melhor defesa do campeonato. E isso aconteceu no Ceará, no Bahia. Então, esse equilíbrio ele é importante. Mas nós estamos sendo questionados por ter um jogo reativo. E você levantou uma bandeira. O Pintado foi no Castelão, ganhou do Vojvoda, que tem um jogo propositivo, jogando de forma reativa. Você está jogando na casa do adversário. Eu vi o jogo. O Pintado jogou de forma reativa e com um time propositivo, mas dando aquela espetada. Se você só se defende, é isso que eu questiono. Só se defender e jogar com uma bola parada, eu acho que é muito pouco para que a gente pensa de futebol, principalmente no futebol brasileiro.
Não, concordo, até porque você tem o Palmeiras, que é um exemplo claro de um futebol que parece ser reativo, mas está muito distante de ser reativo. Por quê? Porque ele sabe jogar com 10 atrás da linha da bola, mas ele sabe espetar exatamente com o Rony, com o Dudu. É um time que tem jogadas. Agora, o treinador estrangeiro, ele veio, não é porque o treinador brasileiro parou e ficou no futebol reativo. É porque o treinador brasileiro abriu um flanco muito importante no que diz respeito a saber o seu tamanho. Você, quando você comanda a Portuguesa na Série A2, você tem um tamanho que é grande. E aí a Portuguesa é grande e você pode arriscar, você pode ousar. Quando você for comandar a Portuguesa contra o Palmeiras o ano que vem, se você for se expor da maneira como você pode se expor contra o Taubaté, da maneira como você pode se expor contra o Oeste, você vai tomar de 4 e não tem jeito. Se o Abel Ferreira joga de maneira exposta contra o time do Chelsea na final do Campeonato Mundial, tomava de 4. Ele fez o certo. Jogou exatamente de maneira reativa, entendendo o tamanho. Eu estou discutindo isso e é legal a gente poder ter um debate de ideias, porque o debate de ideias, ele não tem ninguém que tem razão. A razão, no final, vai ser o resultado. E por que também chega o treinador estrangeiro? Porque para a seleção brasileira, o jogo reativo, ele é idiota, porque a seleção brasileira tem os melhores jogadores do mundo. Aí você não pode ser reativo treinando a seleção brasileira. Aí sim, você tem que pensar em como você vai ser propositivo, porque você está comandando a seleção brasileira. Agora, saber o seu tamanho é muito importante. Só para terminar, né, Sérgio? Elia, eu trabalhei no Santo André. Vou te dar um exemplo de um time menor, né? E era um jogo propositivo. Eu acho que vai muito de você encorajar os seus jogadores também, né? O Santo André fez uma final com o Santos em 2010, que hoje todo mundo ainda lembra daquela final porque foi um jogo de igual para igual. E nós fomos prejudicados naquele momento que poderíamos conquistar o título. Aí nós falamos de resultado, né? Que a gente traz o produto final. Mas eu acredito muito no jogo impositivo, Elia. Eu acho que isso é muito importante, você acreditar e fazer com que os seus jogadores acreditem. Você citou o Palmeiras do Chelsea contra o Chelsea, né? Eu acho que o Palmeiras, o Abel fez o correto de jogar de forma reativa. Eu acho que a derrota já estava no bolso, né? Eu acho que você poderia ter, você tem Dudu, você tem Veiga, você tem jogadores com qualidade ofensiva. Você tem que ter esse cuidado, porque o Chelsea jogava muito pelos lados e o Abel fechou esse setor, obrigando o Chelsea a jogar por dentro, onde ele entra numa zona de desconforto. Eu acho que a estratégia ela foi perfeita de neutralizar o seu adversário, e é isso que é obrigação do treinador. Agora, você pode ter um jogo mais impositivo, você pode encorajar o seu jogador, porque todo mundo contava que o Palmeiras seria o perdedor naquele momento. Uns falam que o Abel usou a estratégia correta, eu acho que usou porque ele fechou pontos importantes, porém, aquela imposição um pouco mais, de dar aquela espetada, de incomodar, falar para os caras, nós estamos aqui, nós vamos, se vocês bobear, nós vamos chegar, eu acho que isso é um jogo impositivo. Não está errado o que ele fez, mas eu acredito muito que você encoraje os seus jogadores quando você chega numa decisão tão pesada como essa, e aí, devido às proporções, eu digo isso em 2010, a gente chegou para encarar um Santos que, na minha opinião, é o melhor Santos até hoje, e a gente, por um erro da arbitragem, a gente não trouxe o resultado final, que era o título. Então, eu acredito na imposição, Elia. Isso é fundamental para que você... o Chelsea é mais que o Palmeiras? Porque lá na Europa tem a questão financeira que é muito maior. Mas o Dudu, todo mundo pede o Dudu na seleção, o Veiga vive um grande momento, o Palmeiras tem um goleiro de seleção, tem um zagueiro que é de seleção e considerado o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Ou então tem alguma coisa no Palmeiras que pode impor dificuldade ao adversário e trazer resultado. Eu acredito muito no encorajar nos atletas, e você fazer do grande ser grande e não ter medo, encarar. Estratégia faz parte do treinador. Ele tem que ter esse discernimento de buscar neutralizar as melhores ações do adversário.
Maravilha, é importante que você tenha as suas convicções, que você acredite nelas, o treinador só vai avante se ele tiver convicções claras e acreditar nessas convicções. Mas só para deixar aqui, me despedir de você, o Fernando Diniz está tentando encorajar os jogadores dele há 10 anos. E ele passa pelas equipes, faz bons trabalhos e não ganha absolutamente nada, perde emprego e depois vem alguém lá e consegue jogar de maneira reativa e avança e fica muito mais tempo. Então, não se esqueça, resultado é senhor da razão. Um abraço. Só para fechar, Elia, o Fernando... O Fernando é muito meu amigo, precisa de um jogo equilibrado. Eu acho que quando você tiver um jogo equilibrado, o Fernando tiver uma consistência defensiva, porque ele é um treinador de posse de bola e de transição. Falta o equilíbrio defensivo e isso aí o treinador tem que ter. Talvez por isso ele ainda não alcançou o resultado. Rede Bandeirantes de Rádio.